Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Senar Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui tem aulas e dicas práticas sobre o setor agropecuário. Hoje começamos um novo curso, Equidiocultura. Você vai aprender a realizar o casqueamento, além de saber os cuidados que influenciam na saúde do seu animal. Mas antes, é importante conhecer o sistema esquelético do cavalo. Confira! Aqui você vai aprender a técnica de casqueamento e conhecimentos sobre a sustentação, locomoção e saúde do seu animal. Apresentaremos detalhes sobre o aprumo, os cascos e seus cuidados, os meios de contenção, os membros locomotores e o passo a passo para realizar o casqueamento, procedimento que pode ser realizado para todos os equídeos. A ideia é te fornecer melhor entendimento sobre este processo, que irá ajudar o seu animal a ter melhor qualidade de vida. Se interessou? Então, vem comigo! Você sabia que a família de equídeos conta com cavalos, éguas e seus cruzamentos, que são os moares, burros, mulas, bardotos e bardotas? E que o corpo destes animais pode ser formado por mais de 200 ossos com diferentes funções, dando assim suporte aos músculos e proteção aos órgãos internos? Então, prepare-se para tomar nota que o curso está apenas começando. Antes de tudo, vamos conhecer o sistema esquelético dos equídeos. Os ossos do sistema esquelético são ligados entre si e se dividem em 4 tipos. Longos, que servem como alavancas e ajudam a suportar o peso do animal durante a locomoção. Curtos, que funcionam como amortecedores de choques causados principalmente pelos impactos com o solo. Chatos, que protegem a maioria dos órgãos internos. E ossos irregulares, que protegem o sistema nervoso central. Agora vamos apresentar detalhadamente as partes externas dos cascos, as estruturas que posicionam o animal em contato com o solo. A ranilha é o revestimento córneo do coxim plantar e palmar. Sua finalidade é amortecer o impacto durante as marchas e proporcionar elasticidade aos cascos. A sola forma o assoalho do casco e localiza-se entre a parede e a ranilha. Por fim, a parede ou muralha contorna as extremidades com uma espessa lâmina córnea, que forma as barras e os talões. Agora confira comigo as divisões do casco. Pinça ou região mediana anterior. Ombros interno ou externo de cada lado da pinça. Quartos interno e externo. Talões interno e externo. Agora que você conheceu a estrutura óssea dos equídeos e sabe a importância dos cascos para estes animais, iremos iniciar as instruções sobre como cuidar deles. Agora vamos conhecer as posições corretas para segurar os membros locomotores do animal durante a aparação dos cascos. Este procedimento é importante para facilitar o trabalho, a fim de torná-lo mais seguro, tanto para o profissional que realiza o casqueamento, quanto para o animal. E atenção! Para fazer a contenção do animal antes do casqueamento, é fundamental contar com um auxiliar. Antes de começar, conheça os equipamentos para conter o animal em pé. É preciso dispor de 2 cordas, sendo uma delas grossa, peia com argolas, peia com fivela, cabresto, aziar, também conhecido como cachimbo ou pito, e correia de contenção. Atenção! Mantenha-se sempre atento às movimentações e reações do animal, evitando possíveis acidentes durante o manejo. O primeiro passo é conter o equídeo em pé e com cabresto. Para prevenir acidentes, o animal deve ser controlado por um auxiliar. Evite amarrá-lo em algum local. Caso seja necessário, faça a contenção com aziar ou cachimbo. Vamos ver de perto como é feito esse procedimento? Vamos ensinar agora como usar o aziar. O modelo mais comum é constituído por um cabo, que pode ser de madeira, com uma alça de couro nas extremidades. Agora que conhece os equipamentos de contenção, você deverá chegar perto do animal com o aziar, em seguida segurar o lábio superior e colocar a alça no lábio do animal. Depois, rode o aziar e prenda-o no cabresto. E atenção!
O aziar deve ser utilizado quando necessário e por um período curto, para evitar ferimentos no animal. Com o animal contido, o casqueador deve deslocar suavemente a mão na canela do equídeo até a quartela e apoiar a outra mão na escápula, a fim de deslocar o apoio do animal para o membro oposto. Depois, o casqueador deve deslocar com cuidado a mão pela garupa do animal até chegar ao boleto, e com a outra mão, o peso do animal é deslocado para o membro posterior. Isso facilita a ação de levantar o membro locomotor posterior para apoiar o casco sobre o joelho. Se for necessário, utilize o pé de amigo para levantar o membro posterior do equídeo, quando ele está indócil, procedimento que deve ser realizado com o auxiliar. Este método deve ser feito com uma peia, larga e forrada com feltro, presa a uma corda. Antes de colocar a peia na quartela de um dos membros posteriores do equídeo, deve-se levantar o membro anterior do mesmo lado. Coloque a peia na quartela do equídeo e transponha a corda sobre o pescoço do equídeo, tracionando a corda para levantar a perna dele. Segure a ponta do casco da perna levantada, apoie a pata posterior do animal na coxa do casqueador para fazer o casqueamento e, por fim, retire a peia do animal. Os cascos devem ser limpos diariamente, usando uma escova e o ferro de ranilha, limpa-casco. Outro processo de higienização é a lavagem, com uma ducha, o que evita a desidratação. E atenção, os cascos são bons condutores de umidade. O contato constante com água de baias e cocheiras, em condições precárias de conservação, pode ocasionar doenças devido à presença de fungos e bactérias. E durante a limpeza, observe a presença de machucados, brocas ou sensação de dor. A maneira mais eficaz e barata para evitar problemas nos cascos dos equídeos é mantê-los com saúde, por meio de procedimentos básicos como: limpe os cascos antes do trabalho. Observe os cascos após o trabalho. Mantenha os cascos sempre aparados. Não utilize produtos com alto teor de iodo ou alcatrão para engraxar os cascos, pois poderão ficar ressecados e enfraquecidos. Mantenha o chão das baias e cocheiras sempre limpos e secos. Agora chegou a hora de aprender a limpar os cascos e apará-los. Vamos lá? Para realizar a limpeza, utilize o tripé e a grosa meia-lima. E atenção! Após lixar a parede do casco, é importante que seja usado um cascotônico, um tipo de verniz para proteção dos danos causados pelo excesso de umidade. No próximo bloco, continuamos com o nosso curso de equidiocultura. Vamos conhecer as ferramentas para realizar o casqueamento. O intervalo é rapidinho, não saia daí, a gente volta já! Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está de volta. Nesse bloco, continuamos com o curso sobre equidiocultura. Agora vamos conhecer as ferramentas e os preparativos necessários para realizar o casqueamento. Acompanhe! Além de proporcionar bem-estar aos equídeos, o casqueamento, quando realizado de forma correta, pode inclusive auxiliar na retificação dos aprumos. O procedimento de retificação dos aprumos consiste em preparar o casco para a colocação das ferraduras. Assim, quando há necessidade, é feita a retirada do excesso de material córneo ou da lâmina córnea em suas diferentes partes,
para levar o aprumo regular. Antes de apresentar o passo a passo, é preciso reunir os materiais necessários para fazer o casqueamento. Confira comigo quais são. Artrogoniômetro, fita barimétrica, podogoniômetro, torquês para casqueamento, hipômetro, tripé, ficha podológica, grosa meia lima, martelo de fibra, faca, rinete, escova, giz, vareta. Cada animal deve ter sua própria ficha podológica, onde serão anotadas as medidas observadas para comparação com as anteriores, mantendo-se um padrão de acompanhamento dos animais. O casqueamento tem como uma das finalidades melhorar as condições anatômicas de sustentação dos equídeos, considerando que cada animal tem a sua própria anatomia. O próximo passo é medir a altura do animal. Você sabia que a altura do equídeo corresponde à sua passada? Um animal de 1,5 m apresenta uma passada com igual medida. Acompanhe comigo os procedimentos para verificar a altura. Com o aparelho hipômetro, você deverá medir a altura do animal. Deverá colocar a haste do aparelho sobre a vértebra mais alta da senelha e a parte inferior do aparelho junto ao casco do membro anterior do animal, no solo. Se a altura for inferior a 1,30 m, o animal é considerado de pequeno porte. Já o de porte médio tem altura igual a 1,5 m, e o de grande porte, a altura é superior a 1,60 m. Depois de identificada a altura, o próximo passo é a pesagem do animal. Isso pode ser feito com uma balança apropriada para animais de grande porte. Se você não tem uma balança, pode calcular o peso aproximado com fórmulas ou auxílio de uma fita barimétrica. Veja como calcular através da fórmula. P igual a PT ao cubo vezes 80, onde P é igual ao peso médio, PT ao cubo é igual ao perímetro torácico elevado ao cubo e 80 é igual a constante. Os equídeos também podem ser classificados conforme o peso. Se o animal pesar menos de 350 kg, é considerado pequeno. Já se pesar de 350 a 550 kg, é considerado médio. E acima de 550 kg, é grande. Deve-se verificar a angulação da escápula, também conhecida como paleta. As proporções angulares consistem na comparação dos ângulos articulares formados pelos raios ósseos do corpo do equídeo. Para definir o ângulo da escápula existem 3 pontos. Vértebra mais alta da cernelha, a segunda vértebra. Crista ou espiga da escápula. Articulação escápulo-humeral. E atenção, anote todos os dados na ficha podológica. Essa verificação deverá ser feita somente em uma oportunidade, tornando-se desnecessária a partir da idade de 3 a 3 anos e meio, pois nessa idade a conformação óssea do equídeo já está definida. Os raios ósseos formadores desses ângulos, ao se deslocarem, proporcionam os movimentos articulares e a locomoção do equídeo. Ao se locomover, o animal deixa o apoio e passa para a fase de sustentação. Quando os raios ósseos a flexionam, os ângulos articulares se fecham e o membro é levado para frente, alcançando o terreno e estabelecendo um novo apoio, após a distensão dos mesmos ângulos. Um animal de sela pode apresentar em torno de 50 a 53 graus de ângulo. Já os animais de corrida devem ter um ângulo definido para melhor aproveitamento dos membros posteriores, os que dão impulsão, e podem atingir entre 53 e 55 graus. Já os animais de carga em trabalho pesado, como jumentos ou asnos, os moares, também conhecidos como burros e mulas, possuem angulação que podem atingir até 65 graus. A angulação define a postura do equídeo e determina o posicionamento de seus membros anteriores e posteriores. Atenção!
Diferença de 1 milímetro no casco resulta em uma diferença de vários milímetros na paleta. E lembre-se de anotar os dados obtidos na tabela podológica. E no próximo programa vamos aprender a medir os ângulos dos cascos para fazer o casqueamento. E não se esqueça, todas as aulas estão disponíveis na internet em um portal com material didático para você completar os estudos. E ao final de cada curso, você poderá fazer uma avaliação para ter o certificado. O Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!